aí, companheiros, estamos aqui direto para nossa aula 1, parte 4, falando sobre os regimes de capitalização. Cara, nesse vídeo eu vou dar um exemplo bem tranquilo, bem facinho, tá bom? E a finalidade dessa aula eu quero que tu entenda agora, que é aprender a operacionalização da fórmula de matemática financeira. E esse vídeo, ele vai servir muito como base tanto para os juros simples como para o juro composto. Embora eu tenha colocado lá regime de capitalização simples, ele se aplica aos dois, tá bom? A lógica, a filosofia por trás vai se aplicar aos dois. Deixa eu colocar aqui a tela pra gente. E aí, vamos lá. A canequinha, ó. Mentiu, né, cara? Vamos lá. Regime de capitalização simples, e eu também poderia colocar a capitalização composta sem problemas, galera. Olha só. Basicamente, eu vou apresentar 4 problemas, tá bom? E os problemas são iguais. Deixa eu logo começar a fazer a leitura aqui deles, e aí tu vai começar a compreender isso. Vamos lá. Um capital de 1.000. Então, olha só. Um capital. Ok, variável T. Capital de quanto? De 1.000. Eu vou usar a mesma cor para sempre algumas variáveis, tá ok? Um capital de 1.000, aplicado a juros simples durante um período de 3 meses. Período é a variável tempo, 3 meses. Variável tempo. A taxa de 10% ao mês. A taxa ela é sempre representada pelo ISIN, tá bom? Galera, se você lembrar, em vídeos passados, eu falei sobre as variáveis que compõem um determinado problema. Então, deixa eu colocar aqui, ó, quais são essas variáveis, tá bom? Vou tirar isso daqui. É isso, Adriano, uma caixa de som. Olha só. Vou colocar aqui, ó, uma resolução. Quais as variáveis envolvidas, tá bom? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve tocar. Variáveis do problema. Todo problema de matemática financeira, ou melhor, toda fórmula de matemática financeira, seja MQF, seja engenharia econômica, seja o nome que for, mas que seja disciplina na base de matemática financeira, as fórmulas vão ter 4 variáveis, tá bom? As fórmulas terão 4 variáveis e a gente, em regra, vai precisar encontrar um e o problema vai te entregar o quê? 3, tá bom? Seja de juro simples, seja de juro composto. Então, seja no juro simples ou composto, nós sempre vamos ter o quê? O montante, o capital, a taxa e o tempo. Então, olha só, quais são as variáveis que nós temos em qualquer fórmula de matemática financeira? Em regra, são 4. Montante, capital, taxa e tempo. Adriano, por que tu pulou uma linha? Eu pulei uma linha para te dizer o seguinte. Montante menos capital me dá quem? Montante menos capital me dá quem? A fórmula, a variável juros. Então, em regra, muitos problemas não te dão juros. Mas eu sei que montante menos capital é igual a juros, tá bom? Então, eu teria ali o J0. Mas as variáveis que estruturam o problema são montante, capital, taxa e tempo, tá bom? Todo problema te dá quantos? 3 variáveis. E eu preciso encontrar apenas uma. Quer ver? Bora para a resolução desse nosso problema, tá bom? Antes de resolver,
Eu tenho aqui ainda observações. Eu tenho observações a serem feitas. E quais as observações? São três, tá bom? Uma, duas e três. Primeira observação. Primeira observação, tá bom? Toda fórmula ou toda equação tem quatro variáveis. Ok? E o problema te dá uma. E o problema nos dá 3. O problema sempre vai nos dar três variáveis, tá ok? E vai pedir para calcularmos uma. E as equações sempre têm quatro variáveis. Então, é basicamente preencher a equação, tá bom? A segunda observação é que taxa e tempo devem estar na mesma frequência. Adriano, o que é isso? O que eu quero te dizer aqui é se taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se taxa está em ano, o mês tem que estar em ano, ou vice-versa. Se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se o tempo está em mês, a taxa tem que estar em mês. Se o tempo é bimestral, a taxa deverá ser bimestral, tá bom? Adriano, eu preciso ajustar obrigatoriamente a taxa? Não. Você pode fazer ajuste ou na taxa ou no tempo. O que vai definir o ajuste é a sua preferência e a facilidade. O que for mais fácil de ser ajustado é o que você vai mexer. Por exemplo, tem problemas que é muito mais fácil mexer no tempo. Outros serão muito mais fáceis de mexer na taxa. E aí você vai definir, tá bom? Legal. Então, essas duas observações aí, tá legal? A terceira, eu vou mostrar aqui, olha, ao longo da questão, que é a terceira observação, significa que eu vou sempre trabalhar com taxa unitária. A taxa sempre será dividida por 100, mas eu vou mostrar isso no cálculo, tá bom? Então, vamos agora ao nossa resolução. Deixa eu voltar aqui no problema, tá bom? Deixa eu voltar aqui no problema. Olha só, capital é uma variável, tempo é outra, taxa é outra. O que ele pede? Ele está pedindo aqui, ó, para calcularmos o montante e os juros da operação. Eu já sei que juros, por definição, eu vou encontrar como juros. Montante, um dos modos que eu posso fazer é juros é igual a montante menos o capital, ou J igual a CIT. Mas toda vez que num problema eu tiver montante capital, eu já uso o quê? J igual a montante menos o capital, tá bom? Então vamos lá. Vamos para as questões aí, ó. Capital, 1.000. Vou colocar logo aqui, ó. O capital é de 1.000. Ok? O período, 3 meses. Período é o tempo. 3 meses. A taxa, 10% ao mês.
Aqui ficou faltando uma coisinha aqui nessa taxa, que é o símbolo do percentual, né? Ok, quer ver? Vamos bater aqui as informações? Vamos agora selecionar a fórmula e bater as informações. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aplicando a equação. Eu não te chamei a atenção no início, mas o problema fala o quê? Que o método que ele está pedindo, juros simples, capitalização simples, tá bom? Então, capitalização simples, qual é a fórmula da capitalização simples? É montante igual capital de 1 mais a taxa vezes o tempo. É esse que são os dados. Agora vamos lá bater aqui na fórmula. O que eu te falei? Toda a equação tem 4 variáveis e o problema me dá 3. Bora ver? 1, 2, 3, 4. Ok, essa equação tem 4 variáveis. Vamos ver agora os problemas, tá bom? O problema, as variáveis dadas pelo problema. Eu tenho uma. Opa, eu tenho aqui o capital. Eu tenho a taxa. Opa, eu tenho aqui, olha, a taxa. E eu tenho o tempo. 3 meses. Aqui, ó, eu tenho tempo. Então, para a resolução desse problema, eu já tenho o quê? 3 variáveis. Qual é o problema que está sendo pedido? No meu caso, o montante. Vou até marcar ele aqui de amarelo, olha. É para ficar legal. Então, o problema está me pedindo a figura do montante. Tranquilo até agora? Então, vamos lá. Vou agora aqui olhar essas observações. Então, essa primeira observação, ó, atendida. A segunda ela fala que tempo e taxa devem estar na mesma frequência. O que significa isso? Se o tempo está em mês, a taxa precisa estar o quê? Em mês. Eu poderia ali ter taxa anual, como é muito comum em vários problemas, entendeu? Geralmente eles vão dar tempo e taxa descasados. Pô, Adriano, e como é que eu vou resolver? Primeiro a gente vai aprender a aplicar a equação e o próximo passo é a gente começar o quê? A mexer na taxa e no tempo. E aí vai ficar show de bola, tranquilo, porque a gente avança bem, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu atendi a segunda condição, tá bom? Tem uma terceira condição que é eu preciso sempre dividir a taxa por 100. Sempre eu preciso que dividir a taxa por 100. Por quê? Ele está me dando uma taxa percentual. E o que é uma taxa percentual, né? 10% significa quanto? É 10 dividido por 100. Eu vou fazer bem aqui, ó. Que é 10% é igual a 10 dividido por 100. Que dá igual a quanto? 0,1. Pô, Adriano, não sei fazer o cálculo manual. Calma. Mais na frente a gente vai bater nisso daí, tá bom? Mais na frente a gente vai bater nisso daí. Mas no momento, eu só tenho que saber que eu vou usar essa taxa de 0,1, que é a taxa unitária, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a preencher aqui. Vou colocar o montante de vermelho, tá bom? Então, montante é igual capital. Quanto é o capital? 1.000. Vezes 1 mais. De quanto é a taxa? 0,1. Vezes quanto? Vezes o tempo, que é igual a 3. Então, montante é igual 1.000. Vou aqui bem no passo a passo, tá bom? Para você que já sabe o cálculo e vai rápido, tranquilo. Acelera o vídeo. 1 mais. Cara, aqui é incrível como tem cara que vai errar, tá bom? Primeiro, a primeira coisa a se fazer
é essa multiplicação. Eu primeiro multiplico a taxa pelo tempo, tá bom? No regime de juros compostos, de juros simples. Então, quanto que é 0,1 vezes 3, tá bom? É 0,3. Depois que eu fiz essa multiplicação, aí tranquilo, porque eu já posso o quê? Fazer a soma. Então, vou continuando aqui, ó. Montante é igual a 1.000 vezes 1,03. Nesse momento, posso eliminar o parênteses? Já posso, porque eu não tenho mais nenhuma operação ocorrendo dentro, tá bom? Então, vamos lá. Montante é igual a 1.000 vezes 1,03. Tá bom? Galera, só um detalhe aqui. 0,3 é 1,3 aqui, tá bom? Deixa eu só corrigir isso. É 1,3. Eu não entendi aí o que tu fez. É porque aqui em cima é 0,3. Então, 1 mais 0,3 dá igual isso aí, tá bom? Então, vai ficar 1.000 vezes 1,3. 1.000 vezes 1,3 dá igual a 1.300. 1.300. Então, galera, o valor do montante dessa operação é de R$ 1.300, tá bom? Então, aqui, ó, resolvemos a primeira questão. Qual é o valor dos juros dessa operação? Cara, o valor dos juros é tranquilo, porque eu sei que quando eu falo de juros, montante é igual a capital, tá bom? Tá bem aqui ao lado, ó. Montante, ou melhor, juros é igual a montante menos capital. Isso vai me dar o quê? Quanto que é o montante? 1.300. Menos o capital de 1.000. Isso me dá juros de 300. Beleza? Então, o montante e os juros da operação estão aí. Legal? Matamos aqui o primeiro. E a primeira questão tinha como finalidade o quê? Encontrar o montante. Isso fizemos. Vamos agora para a segunda questão. E na segunda questão eu vou fazê-la mais rápido. Por quê? É a mesma ideia, só que agora eu vou atrás do capital, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Um capital foi aplicado a juros simples durante um período de 3 meses, a taxa de 10% ao mês, e rendeu um montante de 1.300. Legal. Eu já sei que para resolução, eu já sei que para resolução, o que que a gente faz? Primeira coisa, seleciona as variáveis. A primeira coisa é selecionar as variáveis do problema, tá bom? Então eu tenho montante, capital, montante menos capital dá os juros, taxa e o tempo, correto? Yes. Legal. Vamos ao problema agora, tá bom? Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho taxa, eu tenho o montante e eu tenho o tempo, tá bom? Vou lá preencher. Olha só. Tempo, 3 meses. Taxa, 10% ao
mês. E aí tu já sabe que quando eu dividir a taxa, tu já divide aqui logo. Quando tu estiver fazendo, já divide a taxa. Dividindo a taxa de 10% ao mês, vai ficar o quê? Taxa unitária de 0,1. Que é o que nós vamos usar no nosso cálculo, tá bom? Nós temos um montante de quanto? 1.300. Tem como calcular os juros aqui com esses dados? Não tem, não é? O que que a questão pede? A questão pede exatamente o capital, tá bom? Ela vai pedir exatamente o capital. Adriano, daria para mim calcular os juros aí? Não, porque olha só. J é igual montante menos capital. Ou J é igual a CIT. O que que eu te falei? Toda equação tem 4 variáveis. E o problema te dá quantas? Te dá 3. Bora testar aqui a equação, que é a equação principal de juros, né? Eu tenho taxa e tempo. Eu não tenho capital e eu não tenho juros. Então, na fórmula dos juros simples, aquela fórmula convencional que a gente aprende, tem 4 variáveis, mas eu só tenho quantas? Eu tenho quatro variáveis na equação. Mas o problema me dá apenas quantas? Duas, cara. Então não tenho como resolver. E aqui na outra, nessa equação simplificada, eu tenho juros? Não tenho. Eu tenho um montante? Tenho. Tenho capital? Não. Resumindo, eu não consigo resolver juros nem por uma, nem por outra. Tá bom? Então, legal. Vamos avançar, tá bom? Então, vamos ao cálculo 2. Ah, como foi que eu coloquei lá no... Aplicando a equação. Aplicando a equação. E aí, equação montante é igual capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Cara, percebe aqui, ó, que eu estou usando a mesma fórmula, tá bom? Tem um montante? Tenho. 1.300. É igual. Tem o capital? Adriano, não tem o capital. O que que eu faço? Só coloco o Czinho lá, tá bom? Todo o resto eu vou repetir. 1 mais 0,1 vezes 3. Porque o tempo é 3, a taxa é 1. Continuando, 1.300 é igual ao capital de 1 mais. Lembra? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Multiplica a taxa e tempo, tá bom? Multiplica aqui, ó. Isso deu quanto? Deu 0,3. Percebeu que eu fui bizonho no primeiro vídeo, ali na primeira parte do vídeo, eu ia errando ali, tá bom? Existe geralmente dois tipos de aluno com relação à disciplina. Alguns são dispersos. Bizonho, que nem eu fui. Cara devagar no momento do cálculo. E aí ele comete um pequeno erro. Só que esse pequeno erro faz o resultado sair o quê? Totalmente troncho. E geralmente gera números muito quebrados, entendeu? Quando a gente erra assim, pelo menos comigo é assim. Né? E eu erro muito bobagem. Quando cometo um erro, às vezes é um erro de desatenção. É um erro de você estar viajando, ok? E tem um outro aluno não, que é o aluno mais focado, tá bom? Então o que eu vou te falar agora é para o aluno que é mais ou menos que nem eu, disperso às vezes, dá uma bisonhada boba. Quando estiver resolvendo a questão, procura desenvolver o foco, tá atento, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. Então aqui, ó, continuando, 1.300 é igual ao capital vezes 1 mais 0,3, 1,03, tá bom? Continuando, 1.300 tá igual ao capital vezes
1,03. Galera, chegou aqui nesse ponto, olha qual é a dica. A gente vai isolar o capital, tá bom? A gente vai isolar o capital. Então, a primeira coisa, quando tu chegou aqui, vai vir aqui embaixo, olha, tu vai fazer assim, ó, capital é igual. Pronto. Porque o capital tem que ficar sozinho, tá bom? O capital tem que ficar sozinho. Quem tá com o capital, fica embaixo. Quem tá com capital, fica por baixo. Então, quem é que tá com capital? 1,03. Ó, aqui errei de novo, cara. Não é 1,03. Eu falei do bisonhado, a galera deve estar rindo aí, né? É 1,3. A galera deve estar se espocando de rir agora nesse momento. Porra, o professor é muito bizonho, né? Não, fala pra gente não ser e ele é. É, cara. Eu, quando eu vou fazer, digamos assim, prova de um concurso, prova da Ambima, prova da Ampad, da Ampec, entendeu? A minha mente, ela fica muito focada, assim, muito... Porque eu sei que eu cometo esses erros bobos, entendeu? Ainda bem que no momento ou outro, a minha mente sempre me chama a atenção. Ei, Palerma, acorda, tu tá bestando. Mas treina isso, identifica. Se você tem essa capacidade de dispersar no momento do cálculo, toma cuidado que isso pode te levar ao erro, tá bom? Mas vamos lá. Então, voltando, eu tenho que isolar a variável, tá bom? Eu tenho que isolar a variável. Quem é a variável eu sei, então já vou colocar ela ali bonitinho. Em seguida, tu vai lembrar, quem estiver com a variável, com a incógnita ali, ele vai ficar por baixo. Então é 1,03. Adriano, todo mundo sabe. Não. Pior que, embora todo mundo saiba, ao longo da minha vida acadêmica, dando aula, por exemplo, de matemática financeira, eu vi muitas vezes o aluno fazer o cálculo errado, tá bom? Montar errado. Então, com base no que eu te falei, eu tenho o 1.300 e embaixo vai ficar o quê? O 1,3, galera. E aí, olha só, esse 1,3 ele vai passar de lado, ele vem para cá, ó. Tá bom? Ele vem para cá. E quando ele muda de lado, se ele está multiplicando, quando ele passa, ele vai o quê? Ele vai dividindo, tá bom? Então é por isso que vai ficar 1.300 dividido por 1,3. Cara, quanto que dá isso daqui? Isso dá exatamente 1.000. Entendeu? Isso vai dar exatamente igual a 1.000. E esse é o nosso resultado. Batemos aí 28 minutos de vídeo, tá bom? Então eu vou parar aqui, né? Essa nossa gravação. Tá? Fizemos dois cálculos aí, ó. Encontrando o montante. Fica atento à equação que eu utilizei aqui, ó. Olha qual é a fórmula que eu usei aqui, ó. Tá bom? Olha qual é a fórmula. E também fiz um outro cálculo encontrando o capital. E olha qual é a fórmula. Eu usei a mesma. Adriano, por que tu está chamando a atenção para isso? Porque tu vai encontrar livros que ele vai te mostrar a fórmula do capital. Ah, a fórmula do capital é igual o montante dividido por 1 mais I vezes T. Entendeu? Isso não é necessário, gente. Isso não é efetivamente necessário, tá bom? Então eu quero que você entenda isso, não é? Ah, qual é a fórmula do tempo, por exemplo? É o montante dividido pelo capital, não é? Dividido pelo I menos 1, um exemplo. Tá? Não é necessário essas fórmulas paralelas aqui. Você só vai usar, tanto em juros simples como em juro composto, aquela fórmula lá do vídeo 2, acho que é o vídeo 2 que eu passei, né? A parte 2 da aula 1, tá legal? Ah, e vai fazer o quê? Preenche com as variáveis que tem e fica lá de um lado para o outro, de um lado para o outro, até encontrar o resultado. Conforme você vai treinando, você vai ganhando cada vez mais qualidade, tá bom? Galera, vou agora aqui, ó, encerrar esse nosso vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado aí.
eu vou logo tá fazendo, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou logo tá voltando aí na parte 5, fazendo cálculos do que? De juros agora, encontrando a taxa, encontrando o tempo em cima do mesmo problema, tá bom? Um abraço, com Deus aí todo mundo, até o nosso próximo vídeo aqui. Tchau!